Hoje a nossa meditação é inspirado em Sócrates. Alguém já estudou sobre Sócrates? Quem é que estudou sobre Sócrates? Platão? Aristóteles? Hã? E é a célebre frase, essa frase está explanada no templo de Apolo em Delfos. E quem é que sabe qual é a frase? Alguém sabe dos que estão presentes? Que vai se inspirar, para inspirar a nossa breve meditação? Conhece-te a ti mesmo. Ele disse isso. Ele disse esta célebre frase, conhece-te a ti mesmo. E ela está lá no templo. Sócrates também concluiu, sabe que Sócrates não escreveu nada. O grande Sócrates, ele foi um homem que tem algumas semelhanças, não é? Há quem a compara até quase um bocadinho com Jesus. Também há quem diga da filosofia que Jesus se inspirou em muitos dos grandes filósofos daquele tempo. E sabem que o grande discípulo de Sócrates, Platão, foi ele que escreveu os grandes pensamentos de Sócrates, não foi Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, à semelhança de Jesus também. E diz que realmente num dos ditos que existe sobre ele, acontece que ele chega a um senhor que tem por nome, deixa-me lá ver se me lembro o nome dele, que é o... onde é que está? Deixa-me aqui buscar a minha cábula. Era Serafão. Diz que um grego Serafão, ele foi ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, e perguntou, vinha com uma grande questão sobre qual seria o homem mais sábio de Atenas. E foi ter com Sócrates, sem saber quem ele era, e Sócrates meditou durante o dia sobre esta questão, e ele disse sobre ele mesmo: sou o homem mais sábio, porque descobri que nada sei. Estamos a falar de um homem de há 2.600 anos, 2.500 e tal anos atrás. Então ele considerou, porque ele descobriu que aquela grande questão, porque a sabedoria às vezes é vista de uma forma diferente que os ignorantes veem, a sabedoria é aquele que sabe fazer questões, é aquele que sabe fazer perguntas. Esse demonstra mais sabedoria. Porque quando faz uma pergunta é porque já tem um background de conhecimento muito forte. E Sócrates era um homem que lançava perguntas na sua geração. E foi preso, foi morto, porque ele foi considerado alguém que desviava a juventude do conhecimento que estava generalizado. E por isso que há muita gente que o compara a Jesus na filosofia. E é interessante que ele, sem dúvida, não deixou poucas coisas importantes para nós aprendermos, mas a grande frase que eu acho muito forte é: conhece-te a ti mesmo. E isto tem muita base bíblica, não é? E a base bíblica que nós podemos ter é que a maioria de nós, olhando bem para nós não nos conhecemos. Porque nós não sabemos do que somos capazes. Nós nos surpreendemos a nós mesmos com atitudes, nos surpreendemos com reações que nunca imaginávamos que as teríamos em determinado contexto. Pode parecer mal o que eu vou dizer, mas também já estou naquela fase de vida que não me faz diferença se parece mal. Não me faz muita diferença. Eu gosto de ver o Walking Dead, gostei imenso de ver, não é? E o mais surpreendente daquela série é que as pessoas mais frágeis, algumas das que pareciam que eram as que iam morrer, não morreram, duraram muito. Porque ganharam força, descobriram força na sua própria postura de vida. E é engraçado que os valentes são os que morrem sempre primeiro, já reparou? Até nos filmes. É? Aqueles os valentões que vão à frente. E estavam ontem a conversar, acho que foi com o Paulo, e é verdade. Se eu estivesse num país ou num ambiente
em que até também estava o nosso Luís Carlos, no ambiente em que é só bandidos que me querem fazer mal, qual seria a minha postura perante eles? Se for de valente, morro logo. Ou não é? Morro logo, porque é a lei do mais forte. E nós muitas vezes, irmãos, na igreja, queremos aplicar essa valentia espiritual para mostrarmos que somos os maiores, os mais espirituais, os mais fortes, os intocáveis, quando a verdade é outra sobre o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho tem a ver com o amor, tem a ver com a humildade, o Evangelho tem a ver com a compreensão do nosso próximo. O Evangelho tem a ver com coisas que não têm nada a ver com o conceito do mundo. Por isso que é necessário ouvirmos Sócrates, e alguns pastores que me ouvirem vão dizer, este gajo é um herege, porque Sócrates tinha razão. Conhece-te a ti mesmo. É bom conhecermos-nos. O conhecimento sobre nós, o conhecimento sobre os outros, o conhecimento sobre o mundo, a geopolítica, o conhecimento sobre a possibilidade de uma guerra mundial, que não creio que aconteça de modo nenhum, mas esta guerra que pode estar a acontecer entre Ucrânia e Rússia não deve ser vista de ânimo leve. Nós temos que olhar para estes acontecimentos. Nós não vivemos em guerra há muitos anos, não sabemos o que é guerra, como não sabíamos o que era viver em confinamento durante 2 anos, com tantas restrições. Nós, maioria, não sabe o que é passar fome. Não sabe o que é ter ausência de água, não sabe o que é ter um teto, não ter um teto para dormir. E muitas vezes não nos conhecemos ao ponto de como reagiríamos no meio de uma adversidade dessa natureza. Uma guerra, uma doença fatal, um infortúnio. E às vezes eu paro, e entre mim e os meus filhos, os 2 homens, o Pedro é aquele mais valentão, não é? O meu Pedrão. O Rodolfo é o mais politicamente correto, não é? É assim um bocadinho, a gente brinca com ele, o mais falso. Mas não é falso, o Pedro é bastante, o Rodolfo não tem nada de falso, até bastante transparente na sua maneira de ser. Talvez por isso que não agrada a tanta gente, porque quando somos politicamente corretos temos mais amigos. Não é? Quando somos sinceros na nossa postura, na nossa forma de estar, temos menos amigos, é ou não é? Porque, de modo geral, nós não respeitamos a forma de ser do outro. É ou não é? Esse é o grande problema. É que nós queremos que as pessoas sejam como nós queremos, mas não nos preocupamos em ser como elas querem que sejamos. É só o direito contrário que nos interessa. E isso gera, de modo geral, incompatibilidades. E conhecermos a nós mesmos, não só no aspecto cultural, no aspecto físico, nos nossos gostos, os nossos desejos até ilícitos, ou não há desejos ilícitos? Como tu reagirias numa situação de atração física entre o sexo que tu gostas? Para o homem a mulher, para a mulher o homem, se for homossexual, nem se fala. Mas qual é a tua reação perante um quadro de profunda tentação, de profunda oportunidade? Ouça com muita atenção. Em que tu sentes que ninguém está a ver e que tu estás tão absorvido pelo momento. Como tu reages? Como tu reagirias perante a oportunidade de ver uma mala de 1 milhão de euros que não é tua, mas que podes torná-la tua sem ninguém saber e nunca ninguém descobrir? O que farias numa situação dessas? 1 milhão. Já não digo 1 euro, porque há quem seja capaz de roubar 1 euro. Essa pessoa nem está aqui chamada, porque ela já está identificada. Estou a falar daquela pessoa que tem vivido uma postura de honestidade, parece honesta, publica ser honesta, mas tem a oportunidade de roubar 1 milhão de euros sem ninguém saber. Conhece-te a ti mesmo. O que tu farias perante essa oportunidade? O que tu fazes perante a oportunidade de trair um amigo, a possibilidade de uma traição resultar em benefícios? Sejam benefícios financeiros, sejam benefícios de oportunidades. Como tu reages? Conhece-te a ti mesmo. E às vezes nós temos que fazer um exercício.
Um exercício. Como tu reagirias se chegasse alguém à tua casa, violasse a tua esposa, a tua filha, o teu filho, à tua frente? Como tu reagirias? Eu costumo dizer, nem quero pensar. É ou não é isso que a gente... Nem quer pensar. Mas são exercícios que te farão conhecer-te melhor, sem grande sofrimento. Porque é só um exercício. É como um exercício de fogo, sem haver fogo. Não é? É fácil. Mas revela as tuas capacidades. Os exercícios de fogo, tempestades, catástrofes, eles não são feitos de forma suave. São feitos como se fosse verdade. E ali nós aprendemos como agir no meio da verdade, se aquilo acontecer. As grandes questões que nós precisamos de aprender é, sem dúvida, conhecermos a nós mesmos. Claro que podemos hoje pregar sobre Sócrates, porque ele tem muita aplicação espiritual àquilo que a Bíblia nos ensina. Eu hoje tenho como base bíblica pelo menos 2 versículos, embora começaria por lembrar aquele versículo que não é o som da meia. Enganoso é, diga comigo, o coração, quem o conhecerá? Arrumando logo a nossa fase de perigo, nós temos um coração enganoso. Temos ou não temos? Porque o nosso coração trai-nos, o nosso coração engana-nos. Por isso que é perigoso no conceito de fé e religioso. Faz o que o teu coração te diz. Segue o teu coração. Não é isso que se ouve na gíria? Segue, amigo, o teu coração. Mas o teu coração vai te levar a caminhos que não prestam. Porque a Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é os caminhos da morte. E nós, igreja, nós cristãos, que não temos que nos preocupar com o aspecto se somos a melhor igreja do mundo, se temos o melhor pastor do mundo, se eu tenho as melhores ovelhas do mundo, mas devemos ter a consciência de que sabemos quem somos, sabemos para onde vamos e sabemos o que queremos. Pode dizer amém? E isto fará a diferença na nossa vida. Porque, amado, a tua vida não vai ser construída para ser estrela. A tua vida deve ser construída para elevar a estrela que é Cristo. E nós, como igreja, muitas vezes não entendemos que é preciso nos conhecermos para vigiarmos-nos, porque o maior inimigo, como nós temos no nosso curso, conhece os teus inimigos. E o maior inimigo dos 3 que lá damos és tu. Tu és o teu principal inimigo. Tu és a pessoa mais perigosa que te rodeia. Não é o bandido, não é o criminoso, não é o falso, não sei quê, não é o mentiroso que te rodeia. O maior inimigo és tu próprio. Porque és tu que decides as coisas certas ou erradas. És tu que tens os sentimentos mais certos ou mais errados. E eu fui buscar um texto para a base da nossa meditação que é realmente interessante, que diz lá em Lucas 18, isto foi escrito pelo médico Lucas, e diz no versículo 9 ao versículo de número 14, e a parábola daquele fariseu e daquele publicano. O fariseu que achava-se de si próprio uma pessoa fantástica, uma pessoa exemplo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cumpridora da lei, uma pessoa que jejuava 2 vezes por semana, uma pessoa que era a cumpridora de todos os princípios de Deus, uma pessoa exemplo para a sociedade. E havia o miserável publicano, cobrador de impostos, que era a pessoa considerada bandida, ladrona, uma pessoa infiel, uma pessoa que não tinha valor social, uma pessoa indesejada, uma pessoa que não era amada, mas que é a pessoa que saiu justificada diante de Deus. Vamos ler. Podemos até ler dali para todos acompanharem da mesma forma e das mesmas letras. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. O que é que diz?
Vamos parar aqui. Uns que confiavam em quem? Em si mesmos. Jesus estava, vamos parar neste apiadeiro. Um apiadeiro é um lugar onde pouca gente sai e para e entra, porque é pequenino. É uma estação pequena. Para quem não sabe, um apiadeiro em Portugal é uma estação de comboios pouco frequentada. E nem todos os comboios lá param. Mas vamos parar neste apiadeiro, que talvez seja dos mais importantes do texto. Porquê? Porque estas pessoas, Jesus estava a ensinar uma parábola, uma linguagem figurada, contou uma história para ensinar uma verdade espiritual. E é para quem confiava em si mesmo. Vamos cá? E diz, disse também esta parábola, uns confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. O que é que eles fizeram? Subiram ao templo, um lugar certo. Foram ao lugar certo, foram ou não foram? Para fazer o que é certo, foram ou não foram? A atitude à que não era igual. A forma, a razão pela qual foram não era a mesma dos dois. Mas devia ser a mesma. Porque se vão àquele lugar para orar, a atitude devia ser igual dos dois. Mas não era. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Eu acho interessante esta palavra, consigo. Desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, que isto é, homens que não dão o dízimo. Injustos, homens que viviam de forma injusta. Adúlteros, ele não era adúltero, não tinha relações sexuais ilícitas, nem ainda como este, ok? O vizinho do lado, que estava também a orar ao mesmo Deus. Não sou como este miserável, não sou como este publicano. Mais, jejum 2 vezes na semana, que ótimo. De sol a sol, ele jejuava 2 vezes. Na semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Homem fantástico. Faz imensa falta nem ser um homem assim. A parte do dízimo. O resto, não tanto. Só a parte do dízimo. O publicano, porém, estando em pé também, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. E isto expressa a sua vergonha diante do Criador. Estava envergonhado. Não conseguia. A gente hoje tem o hábito de fechar os olhos, mas se você olhar para as orações de Jesus, Jesus levantava os olhos ao céu. Porque supostamente Deus estava lá em cima, mas não é. Deus está em todo lado. Mas é uma expressão. Porque quando olhamos para o infinito, sentimos demasiado pequenos. Certo? Se olharmos para nós, porque o primeiro caso orava consigo mesmo. Lembram-se? O segundo estava também em pé. De longe, não estava perto do lugar santo. Não estava próximo do lugar mais íntimo da congregação, como se fosse aqui o altar, naquele tempo era o templo, não é? Havia o átrio, que era onde havia a pia de cobre, perdão, onde havia o primeiro altar, onde era sacrificado os animais, depois a pia de cobre, onde o sacerdote se lavava, não é? Tudo representante de áreas espirituais, mas estava muito mais próximo do lugar santo, porque ele não podia entrar, mas estava ali próximo daquele sítio. Mas ele não, estava de longe. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. E batia no peito. Este bater no peito não é da gíria de hoje. Vão para a igreja bater. Não. Este bater no peito era de dor, de infelicidade, por causa do conhecimento que ele tinha de si próprio, que era pecador, que era um homem falho, era um homem que não era digno da misericórdia de Deus, era alguém que não merecia os benefícios do Senhor. Ele sentia isso de si próprio. Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. De acordo com Sócrates, este homem conhecia-se bem. De acordo com Sócrates, o primeiro também se conhecia bem.
Só que estava equivocado. Mas ele não conhecia muito bem Deus. Porque se ele conhecesse Deus, ele não orava como orou. Este conhecia Deus. Este era um pecador que, quem sabe, se desviou dos caminhos do Senhor. Quem sabe foi fiel e afastou-se. Mas este conhecia porque ele sabia que Deus é misericordioso. Ele sabia que diante de Deus não vale a pena ir com hipocrisia. Ele sabia que diante de Deus não vale a pena ir com falsidade. Ele sabia que diante de Deus temos que ir nus. Amém? Ele sabia o seu estado, mas também sabia quem era Deus. O outro conhecia-se a si mesmo, sabia o que fazia, era uma pessoa que parecia viver de uma forma muito boa, mas esquecia-se que Deus não aprecia a arrogância, muito menos a acusação do irmão, muito menos a dizer que o irmão do lado não presta em favor dele. Hã? E isso fez com que, versículo 14, para terminarmos, digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amados, eu gostava nesta manhã, eu sonho, e não vou deixar de sonhar. A Amália dizia, cantarei até que a voz me doa, e eu pregarei enquanto sonhar. Quero-vos dizer que conhecermos a nós mesmos é reconhecer. Há dias falámos, esta pregação é uma sequência. O Espírito Santo tem-me guiado a uma sequência de mensagens bem diferentes. Porque quando estamos a estudar ser, temos que ser conhecedores de nós próprios. E faz uma semana, se a memória não me rouba, foi no domingo passado, que eu ministrei aqui, não é? O quê? Ser, quem é que se lembra? Autênticos. E ser autêntico é conhecer-te a ti mesmo. É reconheceres a tua condição. A reconheceres em determinado contexto como é que tu reages. Amados, eu não me lembro quando é que vos falei, mas acho que foi num destes dias de oração que poucos vêm, das 20 às 21, mas alguns valentes têm vindo muitas vezes, e valentes, mulheres e homens, e crianças e jovens também, alguns. E eu estava a partilhar que o nosso contexto de cristianismo valente é aquele que consegue ser fiel numa sociedade completamente ao contrário. Amar quando não somos amados. Obedecer a Deus quando ninguém obedece. Viver contra a maré. Hoje estamos a viver... As igrejas hoje têm pouca força. Sabe porquê? Porque nasceram muitos fariseus desta natureza, que de um momento para o outro julgam as outras comunidades, querem fazer a sua própria comunidade, querem fazer o seu grupinho, fazendo-se melhor que os outros, querem todos ser os reis da cocada, e vivemos uma geração de cristãos que de cristão tem tão pouco e pouco ganham. Eu vejo hoje, nos nossos dias, uma enormidade de gente a vir para Portugal que vem à caça de crentinhos para fazer os seus negociozinhos. Porque ganhar portugueses, ganhar a cidade, ganhar o concelho, não ganham. Mas andam à caça. Os chamados fariseus. E como é que se caça? À moda deste fariseu. Sou melhor que o outro. Sou mais santo que o outro. Sou mais fiel que o outro. Aqui nós todos temos uma oportunidade. E nós vivemos uma geração, irmãos, de que perdemos o foco daquilo que é realmente ser cristão. E ser cristão não tem nada a ver com igrejinhas, não tem nada a ver com o nosso interesse financeiro, não tem nada a ver com eu ser estrela numa comunidade, eu ser visto numa comunidade, eu ser reconhecido na comunidade, porque a maioria das pessoas querem ser reconhecidas na comunidade. As pessoas querem ser vistas como alguém que tem relevo. Eu fiz isto. Uma vez tive um velhote há 20 e tal anos que fazia parte da igreja antes de eu chegar,
E ele disse assim: eu comprei aquela secretária. Fui eu que a dei, como se aquilo desse direito de opinião. E também comprei a minha cadeira. É verdade. Isto quando nasceu a Isir, não é? Ele já pertencia. E eu disse-lhe assim: amém, que bom, que alegria. Pois, o que é que eu podia dizer? As pessoas acham-se no direito de coisas, de situações, quando nós, irmãos, nem nos conhecemos a nós mesmos e muitos de nós. Danilo, lembras-te do versículo que estávamos aqui? Acho que foi na quinta. Prossigamos, lembra-te lá o resto? Diz? Muito bem. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que esta é a base de construir uma geração para Deus. Irmãos, eu gosto deste texto porque ele revela duas coisas importantes. A primeira é que nos justificarmos não nos leva ao sítio. Certo? Não justifiques. Eu tenho um bocadinho de preocupação quando uma pessoa justifica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós edificámos esta casa há 10 anos, 11 anos atrás. 12. Houve irmãos que fizeram créditos para oferecer ao Senhor. Houve irmãos que deram tanto para que esta casa se edificasse. Temos aqui muitos deles. Houve irmãos que deram tantas horas da sua vida a fazer este trabalho. Eu acredito que até fui, talvez, em termos financeiros, a pessoa que mais ofertou. Mas isso não me dá o direito de nada. Entende? Eu, durante muitos anos, Deus me usou para tantas coisas, mas isso não me dá o direito de nada. Porque aquilo que eu fiz ficou lá, como semente, que produzirá fruto hoje para mim. Mas não serve para o dia de hoje. Não é a água que move o moinho de hoje. O que move o moinho de hoje, o que faz mover a igreja hoje, é a tua unção, é o teu amor, é a tua fidelidade de hoje. Não é de há 10 anos, é de hoje. É a tua dedicação à igreja hoje. É a maneira como tu olhas para o teu próximo hoje. Não é o que tu fizeste no passado que conta. Nada conta. Há pessoas que ficam tristes comigo porque muitas vezes ofertam coisas boas, até dão dinheiro que parece muito agradável e bonito e às vezes com algum valor, e eu às vezes nem obrigado digo. Sabe porquê? Não foi a mim que deu. E a sementeira é para ti. Pessoas que trazem multidões a Jesus. Esta igreja, eu creio que um dia será tão cheia que este lugar não serve. Mas eu não vou dizer obrigado, meu amado, porque trouxeste 1000 pessoas à igreja. Isso é com Deus. Eu reconheço o teu trabalho. Eu reconheço o teu esforço, a tua fidelidade, mas não esperes elogios. Conhece-te a ti mesmo se procuras elogios. Vê se tu queres elogios. Conhece-te a ti mesmo se queres honra. Porque a Bíblia diz que quem busca a honra não a merece. Tu podes jejuar 40 dias. E eu não te vou dizer obrigado. Porque é a tua consagração. Tu podes dar uma fortuna para a casa do Pai. Provavelmente não vou dizer obrigado. Porque eu não consigo compensar-te. Eu não sou como muitos que consagram pessoas para elas não saírem da igreja. Que eu vejo-as a sair na mesma. Há um casal tão engraçado que veio aqui há 4 ou 5 anos aqui e já correu umas 5 ou 6 igrejas. Na primeira, ao fim de poucos dias, já era pastor lá. Como é que se consagra um pastor sem o conhecer, sem nada? Aqui não há disso. Aqui há a busca para sermos íntegros, autênticos, apaixonados por Jesus,
capazes de receber uma palavra que não gostamos, capazes de dar uma palavra que amamos. Queridos, conhece-te a ti mesmo. Vê o que é que o teu coração procura para te tornar-te melhor cristão. E corrige. Irmão, esta mensagem tem um objetivo. Depois de te conheceres a ti próprio, corrige-te. Corrige-te com base na palavra, com base no Espírito de Cristo. Porque o Espírito do Evangelho é amor, perdão, restauração, recuperação de pessoas. Amém? E não acusação. Obviamente, a igreja às vezes parece um lugar de acusação. Porquê? Nós temos que pregar contra o pecado. Temos ou não temos? Temos que pregar contra o erro. Temos ou não temos? Não há outra forma. Isso não significa não amar. Eu corrijo, há bocado estava a corrigir onde é que está o meu Freddy. O meu Fredinho aqui, o bonitão, estava a corrigi-lo. Mas não é sinal de que não o amo ou não gosto dele, é sinal que o amo. Porque Deus corrige e castiga quem ama. E o sinal que tu não amas as pessoas é não ajudá-las a ser melhores. Esse é o sinal que nem amas os teus filhos, quando não os chamas a atenção. Tu tens que amar os teus filhos. Tu tens que os chamar a atenção. Tu tens que o corrigir, porque de outra forma os teus filhos não vão ser melhores pessoas. Uma coisa tu tens que chegar ao céu, mesmo que os teus filhos se tornem as piores pessoas do mundo. Porque pode acontecer, irmãos. Nas melhores famílias nascem as piores pessoas. Você sabia disso? E não tem a ver com raça, com tribo, com etnia, com língua. Porque, irmãos, nas piores famílias têm nascido as melhores pessoas. Eu ontem estava a falar, agora armado em político. Ontem estava a falar que eu sou apologista da democracia. Eu gosto de democracia. A democracia devia ser um lugar de justiça, certo? Para todos. Saúde, diga para mim, para todos. Oportunidade de estudar para todos. Certo? Oportunidades e direitos iguais com a merocracia. Isto é, deixa eu explicar. A merocracia é o benefício que tu obtens pelo teu mérito. O Rodolfo é um grande apologista do salário baseado na merocracia. No mérito da pessoa. E eu concordo. E se todos os empresários deste lugar aprenderem esse caminho, se o teu funcionário é sem dúvida o melhor, ele também merece o melhor ordenado. E deve ser honrado por isso. De outra maneira vais perdê-lo. Porque alguém o vai aproveitar. E na merocracia democrática de um país, este menino, pequeninão, chega aqui para pé de mim. Chega aqui também, Freddy. Agora vamos chamar aqui quem é cá de ser. Vá, para não vá alguém ficar magoado comigo. O Rodolfo, pode ser, Rodolfinho, põe-te ali, que assim ninguém se zanga contigo. São três bonitões. Merocracia é este menino vai para a escola no mesmo momento que o Rodolfo, que fez formação, pode ser considerado um menino da elite, uns paizinhos que sempre tiveram dinheiro para lhe pagar os estudos. O Rodolfo é o exemplo de um filho que teve oportunidade e teve o pai que tinha dinheiro para pagar. Mas pergunte-lhe se o pai era de mãos largas. Pergunte-lhe. É agarrado que nem... Mas nunca... E disse-lhe, quando ele entrou para a universidade, disse, não te deixes chumbar. Se tu chumbares, saltas da universidade. Não vou pagar para tu andares na universidade 5 ou 6 anos. Se chumbares mais que uma cadeira no primeiro semestre, chuca, já não pago mais os teus estudos. Vai trabalhar se quiseres para pagar o teu estudo. Disse ou não disse? Ou já não te lembras também? O mais novo, não sei por que razão, não quis ir para a universidade. Mas também nunca gostou de estudar. Mas fez o 12º. E não é por isso que ganha menos que o irmão. Antes, pelo contrário, se calhar com jeitinho ganha mais. Este menino tem o direito de ir para a escola. Tal como o Rodolfo, que o paizinho podia pagar. Tem ou não tem? Tem que ter.
Agora, se ele vai para a escola, andar atrás das miúdas, não estuda, porta-se mal, anda a bater nas outras crianças e chega ao fim do ano e chumba. É, logo assim. Também leva. Ó. E chumba. E vai-se prolongar até ao 12º dessa forma. Este menino não tem de ter a oportunidade que o outro que estudou com um pai como o Danilo. Danilo não é rico. É uma rica pessoa. Mas não é um homem rico. Eu, por exemplo, não sou um rico. Não sou rico, mas sou um homem que tem abundância. Tenho. Eu digo isto em todo lado. As pessoas estão, está muito mal. Está nada mal. Nunca teve tão bom. Como é que se calhar o Danilo nunca teve tão bom para ti também. A gente tem que ser honestos, porque Deus deve ficar zangado. Então, mas eu dou fartura de comida a este gajo, dou-lhe um bom carro, dou-lhe uma boa mulher, dou-lhe bons filhos, anda sempre a queixar-se. Vou-lhe tirar, que é para ver se ele não se queixa tanto. É que às vezes somos egoístas e ingratos. E ingratos. Este menino tem o direito ao estudo, mas tem que merecê-lo. Não merece. Vai trabalhar para as obras, ou vai trabalhar abrir covas para os sepultamentos, ou vai para uma fábrica, ou vai para o outro lado, porque quem lhe der é ir para as obras. Se eu for para as obras, hoje ganha mais um pedreiro hoje que um médico. Um mecânico. Vai trabalhar para um trabalho que tem mais esforço físico, mais braçal. Porquê? Porque ele não mereceu, ele não quis evoluir, ele não quis aproveitar a oportunidade, mas a oportunidade foi dele, foi dada. Ele não aproveitou. Este menino também foi filho de uma mãezinha que foi-lhe dando tudo. Tem montes de guitarras e não sabe tocar nenhuma. Já sabes. E agora ele não quis ir para a universidade. Acho que não, pois não quiseste, ok? Mas está aqui com uma idade que ainda pode vir a ser doutor, engenheiro, pode ser. Eu com 40 anos também fui para a universidade e formei-me. Agora, ele teve a oportunidade. Se ele aproveitou ou não, que coube a ele, porque teve quem lhe pagasse. O Rodolfo aproveitou a oportunidade. Mas agora está por conta dele. Se ele ficar milionário, se ele se tornar o homem mais rico do mundo, é mérito dele. Meu era, quando ele era pequenino, sustentá-lo, educá-lo e levá-lo ao sítio. Dar-lhe a educação certa. Vocês estão cá. Estão a ouvir. Eu, como pai, tenho que educar. Imagino que eu sou pai dos 3. E os 3 podem ser os mesmos. Pode ser este menino aplicado ou não, pode ser aquele que não quer estudar, como o Rodolfo, o meu Pedro, não quis ir para a universidade, pode ser o Rodolfo que quis ir para a universidade e fez tudo em 3 anos. E depois foi trabalhar. E foi ele que pagou o inglês dele. Se ele quiser fazer mestrado, é ele que vai pagar. Se ele quiser fazer doutoramento, é ele que vai pagar. Não pagas nada. Posso dar mais dinha se me apetecer. Porque, irmãos queridos, todo o pai, toda a mãe que dá tudo aos filhos, sem que haja mérito dos filhos, vai estragar os filhos. Um aplauso para eles. Ouviste a lição? Obrigado. Nós temos que entender que a meritocracia, obrigado pela correção, a meritocracia é um princípio bíblico. Esforça-te em bom ânimo e eu te ajudarei. É um princípio bíblico. E conheceste a ti mesmo é algo bíblico também, de tal maneira que no Salmo 139, lá no verso 23 e 24, o salmista dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, é necessário eu conhecer-me, é necessário, ele disse, prova-me, olha o versículo 23, do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Conhece-te a ti mesmo. E tu vais descobrir que há muita coisa em ti que tu não conhecias. Faz um exercício. Imagina o quadro mais negro que te pode criar a maior revolta no teu coração. Essa coisa pode acontecer.
um dos homens que mais tinha para nos ensinar sobre isto era Jó. Ele dizia: o que eu temia me aconteceu. E ele dizia: ainda que Deus me mate, nele eu vou esperar. Mas ele diz lá a grande frase que eu uso muito: contudo, os meus caminhos justificarei diante dele. Porque ele sabia que vivia a agradar a Deus. Ele não sabia o que Deus falou com o Satanás. Ele não sabia que Deus o achava justo, temente a Deus, que se desviava de todo o mal. Esse texto está para nós, mas não estava para ele. Essa verdade temos nós conhecimento, mas ele não tinha. Aconteceu-lhe tudo sem saber porquê. E todo o texto vem revelado na Bíblia sobre Jó é para nos ensinar como Deus permite muitas vezes que a adversidade venha à nossa vida. Eu não sabia que Jó conseguiria, depois de perder a esposa, os filhos, a saúde, continuava ainda a adorar a Deus. Será que tu conseguirias? Será que nós conseguiríamos permanecer fiéis ao Senhor, mesmo na pior adversidade da nossa vida? Se nós conseguirmos, irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos vão conhecer Jesus por nossa causa. Se nós conseguirmos mostrar Cristo em nós, se a luz de Cristo brilhar na nossa vida, esta casa será pequena. Esta cidade terá um avivamento. Este concelho será conhecido porque Deus está aqui. E ninguém busca honra. Porque a Bíblia diz que quem busca a honra não a merece. Ninguém busca, eu fiz, eu faço. Amém? Algo grandioso pode acontecer na nossa vida por causa da nossa postura. Eu escrevi há poucos dias uma frase que eu gosto muito. E, infelizmente, pouca gente aceita isto. Vale mais ser conduzido do que andar perdido. Há muita gente que anda perdida, sem Deus, anda na igreja, mas perdida, caminha no lugar certo, como aquele fariseu, mas está perdido, vai ao lugar certo orar, jejua, dá o dízimo, mas está perdido. Vale mais ser conduzido do que andar perdido. Amém? Diga para quem está ao seu lado: deixa-te conduzir por Deus. Deixa-te conduzir pela palavra de Deus. Muitos vivem perdidos e não querem ser conduzidos. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a conhecermos a nós mesmos, a entendermos o nosso coração. Vale, meus amados, é mais importante nós nos conhecermos bem. Embora entenda que nunca te vais conhecer totalmente, porque nunca irás saber em determinado momento. Uma coisa é teoria, uma coisa é um exercício, outra coisa é a realidade. Vamos ficar de pé. É uma mensagem de reflexão, hoje conduzida por Sócrates, que nada escreveu, mas que muito ensinou. Jesus nada escreveu, mas muito ensinou. E nós somos discípulos de Jesus. Quem escreveu isto foi Platão, discípulo de Sócrates. E nós muitas vezes, irmãos, não queremos aprender com as coisas do passado, mas olha para o teu lado, olha para quem te rodeia, olha para a tua família, olha para aquilo que os outros viveram. E quem não aprende com a história dos outros não é sábio. A Primeira Guerra começou porque se matou, eu não me lembro agora o nome, matou-se o filho de alguém, importante para um presidente. A Segunda Guerra começou por outras razões. E a terceira pode começar por uma razão qualquer. E nós
Muitas vezes vivemos na terra sem perceber o que pode acontecer. Vamos ser como o publicano, reconhecer o estado em que estamos e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Amém? Eu convidava nesta hora de reflexão, fechares os teus olhos. Se queres levantar as tuas mãos, levanta. Se quiseres te ajoelhar, ajoelha-te. Mas não saias deste lugar sem fazer uma oração, sem entregar a tua vida a Jesus, sem entregar o teu coração a Jesus. Não saias deste lugar sem pedir perdão ao Senhor pelos teus pecados e sem corrigir a tua vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu queria que todos tivessem os olhos fechados, cá em cima também. E gostava, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, se alguém quer começar uma nova história, se alguém quer começar um novo começo, se alguém quer pedir perdão ao Senhor e entregar o seu coração a Jesus, eu convido-te a levantar o teu braço para eu orar por ti. Levanta o teu braço bem alto para eu ver. Quero orar pela tua vida. Oh Pai, tu estás a ver os braços no ar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a conhecermos-nos, ajuda-nos a entendermos quem somos, a entender quem tu és também, para que possamos, Deus, caminhar nesta terra como luz, como sal, para que o mundo veja em nós Cristo. Pai, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. Eu, como pastor da tua casa, do teu povo, pastor desta igreja, que eu possa também ter a visão certa sobre mim, sobre ti e sobre o rebanho que tu me dás para cuidar. Pai, eu entrego o teu povo em tuas mãos e em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Pai, eu oro por todos aqueles que levantaram o seu braço e quem sabe aquele que está também online, que quer aceitar-te como Senhor e Salvador. Pai, que nesta hora tu possas tocar a sua vida, restaurar o seu coração. E que esta seja a hora de salvação, de cura, de libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos fazer todos juntos uma oração. Baixe um pouquinho, se faz favor. Vamos orar juntos. Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu quero entregar-te a minha vida. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir-te perdão dos maus conceitos que eu tenho feito de mim próprio, dos outros, da tua igreja. Pai, eu quero te pedir perdão dos meus desejos errados. Pai, eu quero te pedir perdão por tanto pecado cometido contra mim, contra ti, contra a família, contra o meu próximo. Pai, eu quero te pedir perdão porque não tenho feito o que tu queres, não tenho trabalhado na tua casa, na tua obra como tu desejas. Pai, perdoa-me, limpa-me, restaura-me, aviva-me, torna a dar-me a alegria da salvação. Pai, em nome de Jesus, abre o meu coração, o meu entendimento, para te poder servir, para te poder amar, para te poder trabalhar em prol dos outros. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.